Hoje nós vamos explorar um pouquinho do Central Park, o maior parque urbano da ilha de Manhattan. Para quem não me conhece, eu sou a Natasha e esse aqui é o Roteiro de Família. Vem comigo! O Central Park foi criado pensando na ideia da necessidade de ter um espaço verde na ilha de Manhattan. Para você ter uma ideia da dimensão, ele tem cerca de 4 km de comprimento e cerca de 800 metros de largura. Então, para visitar o parque, é necessário um bom planejamento. Aqui eu vou sugerir um roteiro passando pelos principais pontos da parte sul e da parte central, e também mostrar um pouquinho de como foi nesse nosso primeiro dia de viagem em Nova York, cuja estrela foi o Central Park. O roteiro não se restringe a ele, também passa por alguns lugares dos arredores, e eu acho que essa é a melhor forma de conhecer esse cantinho de Manhattan. Uma das nossas grandes preocupações nessa viagem era a alimentação do Lucas, porque ele está acostumado a comer o arroz e feijão todo dia. Mas a gente explicou muito bem para ele e até que a vontade de comer besteira prevaleceu, então deu tudo certo. Mas antes, na nossa última refeição no Rio de Janeiro, já na sala VIP do aeroporto, ele deixou um recadinho para vocês. O que você quer falar? Oi. Se não inscrever no canal, não vai viajar e não vai se divertir. Então se inscrevem aí. Ameaçador, né? O nosso voo foi noturno do Rio de Janeiro direto para Nova York. Nós chegamos lá bem cedinho, deixamos as coisas no hotel e já fomos fazer o passeio. É claro que isso é cansativo, mas não tinha como perder um dia na cidade. Antes de entrar no Central Park, nós demos um pulinho na loja da Apple para conferir as novidades. No elevador da loja da Apple. Uhul! Tá entrando, Luquinhas apagadão. The Plaza New York, ali é o Central Park, a lojinha da Dior, é a Apple. Nós também aproveitamos para garantir nosso almoço em uma daquelas barraquinhas de lanche que fica ao lado do Central Park. Como falei, nada muito saudável, mas foi bom fazer tipo um piquenique no meio do parque. Esse é o mapa oficial do parque, por ali dá para você ter uma ideia de como ele é gigante. E é claro, não iria dar para passar em todos os pontos, então nós priorizamos o que era mais importante para nossa família. Eu sugiro já iniciar o passeio pela Quinta Avenida e tirar foto na Gapstone Bridge. E dá para tirar umas fotos bem legais pegando o parque e os prédios ao fundo. No fundo dessa foto dá para ver essa ponte. E aí você tem duas opções. Se você permanecer na direita do parque, você chega até o zoológico, Aquele zoológico que aparece no desenho do Madagascar. Só que eu já ouvi vários comentários não muito elogiosos a esse zoológico e a gente achou melhor pular essa atração. Uma opção de roteiro é, inclusive, você ir margeando esse lado direito, que você passaria pela Estátua do Balto, mais à frente pela Estátua da Alice no País das Maravilhas, até chegar no Metropolitan Museum of Art. Mas não foi esse caminho que a gente escolheu. Nós seguimos até o Woman Rink, que é a pista de patinação do gelo do Central Park. Nós patinamos? Não, porque a gente já tinha tido uma experiência anterior que não foi muito legal e a gente não queria correr o risco de acidente logo no primeiro dia. Mas se você curte, vale muito a pena, afinal é um lugar muito icônico. Nós aproveitamos essa visão da pista de patinação para fazer o nosso lanchinho. Estamos aqui no nosso almoço, piquenique aqui no Central Park, bem em frente à pista de patinação de gelo. E a gente viu o esquilo. A gente viu o esquilo, Quando voltar você mais? A mamãe não filmou o esquilo, mas a gente deve encontrar outros, aí a mamãe filma. Da pista de patinação, se a gente tivesse optado por seguir o lado esquerdo, a gente ia chegar até o Carrossel e um pouco mais à esquerda, a gente ia chegar até o Tavern on the Green, que é um restaurante super tradicional de lá. Eu até tenho uma curiosidade sobre ele, porque da primeira vez que eu fui a Nova York, eu passei o ano novo no Tavern on the Green, em uma festa que teve lá, que foi a festa de encerramento do antigo restaurante, porque ele acabou entrando em processo de falência, E alguns anos depois ele reabriu com o mesmo nome, mas em uma modelagem um pouco diferente. Então, só uma curiosidade para vocês, caso vocês queiram fazer uma refeição mais robusta por lá. No nosso caso, depois da pista de patinação, a gente seguiu em frente, passando pelo centro de visitantes até chegar no The Mall, que é a principal avenida do Central Park.
Lá existe uma série de estátuas em homenagens a escritores famosos e importantes, e ficam também vários vendedores ambulantes pelo caminho, vendendo arte, vendendo pintura. Tem um clima bem legal passear por lá. Luquinhas. Depois do The Mall, a gente chega no ícone do Central Park, que é o Terraço Bethesda e a fonte de mesmo nome, que ficou muito famoso também por causa daquela série Gossip Girl, que parece que teve um casamento por lá. Inclusive, quando a gente foi, tinha uma noivinha tirando suas fotos no mesmo local. Depois desse ponto, a minha recomendação é pegar a esquerda até a Cherry Hill, que é o campo de cerejeiras, e chegar até os Strawberry Fields, o campo de morango em homenagem a John Lennon, que foi assassinado a poucos metros dali. Para quem é fã, sugiro até sair um pouco do parque e conhecer o prédio, que é logo ali pertinho. E aí você teria que voltar, mais ou menos até o ponto que a gente estava anteriormente, e seguir até a Bow Bridge. A gente não fez esse trajeto pelo campo de cerejeira, por uma questão de economizar o espaço do Luquinhas também, que estava cansadinho. Então, a gente foi direto para a ponte. Uma outra opção ali também é alugar um barquinho para ficar passeando pelo lago, que é um passeio bem legal. De lá, nós pegamos o The Rumble, que é uma área do parque que é pensada mais ou menos em ter um mistério, em você se perder. Você vai ver no mapa, que ela é cheia de curvazinhas. E aí, se você seguir à direita mais uma vez, você pode chegar até a Alice no País das Maravilhas, ou ir na direção reta, mais ou menos, até chegar no Belvedere Castle, que foi a nossa opção. É um castelinho, que tem um centro de informação, não tem nada demais lá dentro, mas tem uma vista bem legal do grande lago que está à frente dele. De lá nós seguimos até o Shakespeare Garden, que é um jardinzinho que tem frases famosas de Shakespeare. Lá também tem o Swiss Cottage, que é um teatro de marionetes que funciona em alguns dias de semana. E de lá a gente já saiu no Museu de História Natural, que é uma visita que a gente tinha programado para fazer. O Museu de História Natural é um dos mais visitados de Manhattan, e vocês acreditam que da primeira vez que eu fui, ele funcionava naquele esquema de você paga o quanto você quiser pela entrada? Eu nem lembro quando eu paguei, para ser sincera. Mas agora não tem jeito, isso só vale para residentes de Nova York ou das cidades ao redor, e a gente tem que comprar os ingressos com antecipação pelo site, porque senão corre o risco de não conseguir entrar devido à superlotação. Principalmente depois daquele filme Uma Noite no Museu, esse museu ficou super concorrido na cidade. Eu sugiro também que no site você já veja as exposições que são pagas à parte, caso você queira visitar alguma dessas exposições. E o interessante é que esse museu está incluso no City Pass, que é aquele passe que você compra várias atrações em Nova York por um preço reduzido. Então, se você planeja visitar muitas outras atrações, vale a pena conferir o preço do City Pass. Uma outra dica, que é a ala mais famosa desse museu, é a ala dos dinossauros. Ela fica lá no quarto andar. Então, por exemplo, a gente optou por começar a visita lá pelo quarto andar, porque era a sala que o Lucas mais queria visitar, e a gente foi descendo, conhecendo as outras áreas do museu, que é um museu muito grande, precisaria de um tempo enorme para visitar tudo, a gente não tinha disponibilidade desse tempo, então a gente selecionou com antecedência os pontos que a gente queria ver. Você também pode baixar um app do museu, que ajuda a você fazer essa programação dentro do próprio museu. Terminada a visita desse museu, a sugestão é voltar para o parque, tentar seguir mais ou menos o caminho da Rua 79 até chegar no Obelisco, que é o marco da entrada do Metropolitan Museum of Art. Dessa vez a gente não fez essa visita porque a gente estava com criança, Ele estava bem cansadinho da viagem, então de lá a gente retornou para o nosso hotel. Mas da outra vez que eu fui, a gente seguiu a visita até o Metropolitan e com certeza é um museu que vale a pena ser visitado. Se depois disso tudo você ainda tiver disposição, eu sugiro que você suba um pouco mais ao norte do parque e chegue até o Guggenheim
que é um museu também muito importante por lá. Com isso, a gente já fez mais ou menos os principais pontos da parte sul e da parte central do parque. Ainda falta toda a parte norte, mas eu acho que não há disposição para visitar tudo isso em um dia. Então, eu sugiro que você deixe a parte norte para depois, se você tiver tempo. Eu não posso falar muito sobre ela porque eu nunca cheguei a ir até essa parte e é uma parte que realmente tem menos atrativos do que as demais, tanto é que ela é menos visitada. Mas, se você tiver tempo, né, em outros dias, acho que vale a pena explorar por lá também. Para fechar nosso dia, a gente ainda incluiu no roteiro uma peça da Broadway, que no nosso caso foi A Cursed Child, que é a peça do Harry Potter. Eu, como fã, não podia deixar de assistir, embora ela não seja recomendada para a idade do Lucas. E eu confesso que assim, eu já não gostava muito da história do livro. No palco ela funciona tecnicamente, né? Os efeitos são muito bons, mas eu realmente não curto muito essa história. Gente, minha segunda vez na Broadway pra ver Harry Potter, eu tô muito emocionada. Da outra vez que eu estive na Broadway, assisti a peça Hair, que foi bem mais emocionante pra mim, mas é claro, isso é uma opinião pessoal. O Lucas não tinha idade suficiente para assistir essa peça, então para quem quer curtir com crianças, uma boa opção é o Rei Leão ou Aladdin. A nossa viagem por Nova York continua, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui no comentário e me diz também qual cantinho do Central Park que você mais gostou. Um beijão e até a próxima viagem!